Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Saudações, eu sou a Branislava Vandunen. A você que nos assiste ou ouve, bem-vindo. Bom, neste podcast nós iremos abordar sobre diversos assuntos relativamente àquilo que é a situação de Angola. Ou seja, iremos falar sobre educação, saúde, economia criativa, turismo e muitos outros assuntos que são do interesse dos jovens e não só. Para este episódio, nós escolhemos falar sobre aquilo que é a visão geral de emprego em Angola. Numa altura em que a situação de emprego permanece preocupante, em que também nós temos um elevado ou um significativo aumento da população, e uma das coisas que nos preocupa é também a dependência naquilo que é a economia informal. E para este tema, nós escolhemos duas pessoas fantásticas que de certeza nos saberão dar respostas. Teremos aqui uma conversa descontraída onde iremos abordar sobre este assunto e navegar um pouco naquilo que é a situação de emprego em Angola. Bom, eu falo do doutor, que na verdade prefere ser chamado mesmo sou de António, doutor António Stotes, que é diretor nacional do trabalho numa PES, a quem eu dou as boas-vindas. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, em função do fuso horário em que se encontram. Olha, é difícil falar o teu nome, Branislava Vandunen. Certo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer alguns temas, sobretudo ligado à problemática do emprego. E um bom dia, boa tarde aqui ao meu colega Bernardo Vaz. Espero que esta conversa seja produtiva e útil para os ouvintes e internautas. Bom, eu tenho certeza que será uma conversa bastante produtiva, principalmente tratando-se de um assunto que é do interesse de todos e preocupação de todos. Mais do que eu apresentar-vos, eu gostaria, por favor, que cada um se apresentasse. Ok, eu sou António Delfim Americano Stott, sou formado em Economia pela Universidade Católica de Angola. Atualmente estou a desempenhar a função de Diretor Nacional para o Trabalho no Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, na qual tenho a responsabilidade de assessorar a direção do Ministério na elaboração e controlo das políticas públicas voltadas ao setor do trabalho. De forma muito resumida, essa seria a minha apresentação. Muito bem. Bernardo, por favor. Sim, muito obrigado mesmo. Mais uma vez agradecer pelo convite e também aqui saudar o companheiro Stott, né, que eu já conheço há muito tempo. Também, coincidentemente, também trabalhou conosco no Sinvestec, né? Sim, então, eu sou formado em Economia pela Universidade Agostinho Neto, onde atualmente também sou professor de microeconomia e sou pesquisador no Sinvestec, que é o Centro de Investigação Econômica da Universidade de Lusíada de Angola. Muito bem, muito obrigada. Eu disse no princípio que a população angolana tem crescido de forma alarmante. Isto, com certeza, que aumenta aquilo que são os desafios no mercado de trabalho. Segundo estatísticas, e nós aqui trabalhamos com dados, nós estamos a falar de 56% da população jovem sem emprego. E a minha primeira questão, ou a minha primeira dúvida, não é? O que nos leva a termos um nível tão elevado, nós estamos a falar mais de 50% da população jovem, o que nos leva a ter um nível tão elevado de desemprego no nosso país? É uma pergunta interessante, e nós temos que olhar isso de forma holística, não é? A nossa população cresce acima dos 3,3%, ou seja, estamos a crescer anualmente em 3,3%, 3,2%, 3,1%, mas 3,3%. E isto deve-se, das análises que nós fizemos, à taxa de, como é que eu vou dizer, qual é o termo mais correto, não é de fecundidade, é a taxa de Natalidade. natalidade. Não, fecundidade. Para cada Fecundidade. mulher adulta, estamos a falar em ok. 5 partos, não é? Então, nós temos aqui a população a crescer, que para nós devia ser
o dividendo demográfico. Para o nosso país até seria uma benção. No entanto, para se transformar esse crescimento em dividendo demográfico, tem que se investir na formação, na capacitação desta população, e só capacitadas é que vão contribuir para o crescimento econômico. E o que nós temos verificado é que, apesar da população empregada a crescer, porque se nós olharmos os níveis de emprego nos últimos 10 anos comparativamente com o atual, há um aumento. Todavia, o aumento de empregos gerados pela economia tem sido inferior ao número de novos jovens que estão disponíveis para trabalhar. Os dados indicam, por exemplo, que por ano temos cerca de 906 mil novos jovens disponíveis para trabalhar, dos quais 60% vai para o mercado informal, 2% consegue um emprego formal, 3% do emprego formal, e 1% está não disponível para trabalhar, ou seja, por qualquer que seja a razão, não está disponível naquele período para trabalhar. Então o desafio é este. A população cresce, só que cresce mais do que a atividade econômica. Claro. Portanto, não estamos a conseguir, a economia não está a gerar empregos suficiente para comportar esta população que cresce. E, portanto, este é o grande desafio. Nós temos aqui um problema de fluxo. A população está a crescer muito e a atividade econômica não está a acompanhar o crescimento populacional. E ainda bem que mencionou a economia, porque temos aqui 2 economistas e que saberão de certeza deixar aqui os seus pontos de vista sinceros sobre as situações que vamos aqui abordar. Bernardo? Sim, eu olharia, né, na questão da criação de postos de trabalho, né, que é um pouco complementar do que acabou de falar aqui o Dr. Stott, porque assim, o desemprego se combate com criação de empregos, ou seja, com surgimento de novas empresas. E a questão que devemos levantar aqui, já sabemos que a economia não está a crescer ao ritmo suficiente para acompanhar o crescimento populacional. A questão é por que não surgem novas empresas? Quais são os entraves? Quais são os bloqueios ao surgimento de novas empresas? Eu acho que se conseguirmos desbloquear isso, ou percebemos onde é que está o gargalho nesse caso, ok, então podemos dar esse passo que tem faltado, porque é assim, atualmente, se repararmos para a economia nacional, há uma série de entraves, aquilo que é chamado o ambiente de negócio, que fazem com que hoje produzir em Angola, o empresário que se instala hoje aqui, que está a produzir, tem custos elevados. Então, ao encarecer a produção nacional, você torna o ambiente de negócio menos atrativo. E aliás, desculpa, Bernardo, mais do que custos elevados, nós temos aqui uma certa escassez de alguns produtos. Sim, temos. Leva as pessoas a terem que importar certos materiais ou certos produtos. Claro, sim. E aqui, né, podemos aqui fazer nota que é a questão dos insumos produtivos, né? Se nós olhar, por exemplo, o relatório do INE sobre a conjuntura econômica, né, um dos aspectos, e também o inquérito que o INE faz sobre os empresários, né, porque o INE tem aquele inquérito onde o INE questiona, pergunta aos empresários quais são as principais dificuldades, os principais constrangimentos, principalmente a indústria transformadora. Um dos principais constrangimentos que os empresários levantam é mesmo a importação de insumos, né? Porque hoje nós temos os problemas de divisas, né? Quando você tem uma moeda desvalorizadas, como é a nossa, depreciada nesse caso, então a importação fica mais cara. Então, se os insumos estão mais caros, ele passa a ter custos maiores de produção. O que é que ele faz depois? Ele repassa esse custo ao consumidor final, que depois também tem impacto na renda do próprio consumidor. Então nós estamos aqui a lidar com 2 problemas, ou seja, a economia cresce pouco e os preços estão a subir. Ok, então, e eu acho que a maior parte das políticas econômicas no sentido do fomento de emprego, antes de mais deveria passar por esses elementos, ou seja, identificar os principais constrangimentos se produzirem em Angola, atacar esses constrangimentos, assim as empresas vão surgir, e se as empresas surgem, o desemprego cai. Então não há como nós tentarmos criar mais empregos sem antes não trabalharmos nessas questões macroeconômicas, que é a questão do ambiente de negócio. Então, muitas das vezes há políticas bem intencionadas, mas o todo, como não está, os problemas maiores, como não estão totalmente resolvidos, às vezes essas boas políticas bem intencionadas acabam por esbarrar. Então, precisamos estar alinhados. Aqui, quando eu falo desse conjunto de política, está ligado todo. Aqui, dois exemplos muito simples, principalmente o acesso ao crédito. Por exemplo, o acesso ao crédito também porque nós temos o setor petrolífero, que é o setor que mais contribui para a empresa, para a economia nacional, mas é um setor de capital intensivo, não emprega muita gente, então é especializado. Então, e você tem um setor como a construção, que
que não é capital intensivo, que é mão de obra intensiva. Então, mas a construção hoje está em baixa. Então, se nós olharmos, por exemplo, nos dados do BNA, crédito por setor, vamos ver que o primeiro setor que aparece é o comércio. Ok? A construção, eu acho, nesse momento está em quarto lugar. Então, por que há mais crédito ao comércio, que é uma coisa fácil, o comércio nem emprega tanto, então por que há mais crédito ao comércio e há pouco crédito à construção? Então, se nós alavancamos a construção, isso também pode tirar muito jovem do desemprego, é um caminho. Então, porque, sim, faz sentido, porque não identificamos setores que absorvem mão de obra, porque também temos muita mão de obra com pouca qualificação, que é muito mais fácil encontrar emprego nesses setores como a construção do que num setor como são as petrolíferas ou setores de capital intensivo, que exige muita especialização. Então, precisávamos olhar para esses setores e canalizar grande parte. Claro que o crédito não deve ser orientado, né? O crédito deve obedecer a projetos rigorosos, bons estudos de viabilidade, tudo muito bem, mas pelo menos a alavanca seria, aqui a olhar já para terminar, setores como a construção e a agricultura deveriam ser os alvos, né? Se queremos reduzir esses números que são bastante altos. Com certeza. Não, de facto, o diagnóstico que o Carlos fez, o Bernardo fez, também nós fizemos. O que nós fizemos foi um amplo trabalho de diagnóstico, setores intensivos em mão de obra. Os setores que mais contribuem para a economia angolana são aqueles que menos empregam. Estamos a falar de indústria extrativa. E a única correlação que nós podemos dizer razoável tem a ver com o comércio. O nível de contribuição do setor comércio para o produto interno bruto está num nível que também gera emprego. E, portanto, o setor como a indústria extrativa, claro, é intensivo em mão de obra, em capital e não em mão de obra. Daí que nós temos um documento que é a Agenda Nacional para o Emprego. A Agenda Nacional para o Emprego é um instrumento que o governo de Angola desenhou porque chegou-se à conclusão, primeiro, que o governo não cria emprego. Eu acho que houve aqui um lapso na comunicação ao longo de um período em que se passa a mensagem aos jovens que o trabalhar é para o Estado. O governo vai criar emprego, o governo, com vários programas que foi-se elaborando, passou-se essa mensagem à sociedade que o governo vai criar emprego. A agenda vem desmistificar isso. O governo não vai criar emprego. O governo, se precisar aumentar os serviços públicos, por exemplo, médicos e medicamentosos, vai construir um hospital. E para o hospital funcionar, vai precisar de ter médicos. O objetivo final não é contratar médicos, mas sim fornecer bens e serviços e, por conseguinte, capacitar e, nesse caso, vai ser obrigado a contratar mão de obra. E quem vai gerar emprego é a atividade econômica, são os particulares, é o mercado que vai gerar emprego. E aí é um conjunto de orientações concretas para o setor da agricultura, para o setor do comércio, do setor do turismo, do setor da indústria, um conjunto de setores que nós chamamos de setores prioritários, na qual o Estado vai promover e não será o Estado a criar emprego. Daí que nesta agenda foi criado e estabelecido primeiro o Observatório Nacional para o Emprego. Temos que monitorizar, acompanhar para poder promover o emprego, e também foi criada o Fundo Nacional para o Emprego. O propósito consiste em garantir aqui uma harmonização das políticas do mercado de trabalho. O que nós verificamos é que os particulares tinham iniciativas isoladas, o Estado, nos vários departamentos ministeriais, também tinham iniciativas isoladas e não se tinha uma visão geral do que se quer para o mercado de trabalho. Com a Agenda Nacional para o Emprego, hoje, com muito sacrifício, a questão do emprego já é discutida mensalmente na equipe econômica. Era um tema que era relegado à questão social, o emprego era visto como uma variável meramente social, hoje o emprego é visto como uma variável econômica, como uma variável de resultado econômico. E aqui sim, há necessidade de garantirmos um conhecimento, ou podemos aqui chamar de literacia econômica básica sobre o emprego, não é? Porque as nossas ações, por exemplo, o Ministro da Justiça tem que ter a noção que o atraso na emissão dos títulos de propriedade, estamos aqui a falar como é que chama-se isso? Título de propriedade, estamos aqui a falar das certidões matriciais, essas questões todas. Isso vai ter impacto, por exemplo, nas garantias reais. Os cidadãos não terão garantias reais e, portanto, não vão poder adquirir crédito, porque os bancos precisam ter garantias reais para conceder crédito. Então, uma atitude
O ministro tem que ter noção que esta atitude vai influenciar. Por exemplo, temos outras questões, mesmo pessoais. Eu vou fazer aqui, fiz um exercício que foi, eu fui a vários encontros e o que eu notei foi em que 8 em cada 10 senhoras tinham como é que eu vou dizer, tinham cabelo artificial. Ok. Ok? É uma necessidade de cabelo artificial, não estou a falar para ti. Não, Mas, não. mas isso tem um impacto. Qual é o impacto? Isso é importado. É. É importado. Se nós, e o nosso país é constituído maioritariamente por senhoras. E a questão do cabelo artificial não está numa elite, está em todos. Sim. Fomos para uma zungueira, tem, se fomos para nossas esposas, têm. Então, vê um hábito que foi até certo ponto induzido pelas novelas, sobretudo brasileiras, gradualmente foram introduzido isto, criou-se um hábito e que vai ter impacto no esforço cambial, porque precisamos de divisas para importar este produto. Se nós criamos uma cultura básica, atos isolados individuais, como esse exemplo que eu dei, podem interferir ou melhorar até na situação econômica como um todo, porque vamos deixar de procurar divisas para esse tipo de produto e as divisas que forem economizadas servirão para importar a tal matéria-prima e buscar informação. O mesmo acontece, por exemplo, um cidadão que está na via, por qualquer carga d'água, seu automóvel avariou. Em vez de colocar o automóvel na berma, ou houve um acidente, eles param a atividade toda, cria-se um trânsito enorme e todos os carros que estão parados estão a consumir combustível. O combustível é importado, o combustível é subvencionado. Aquele combustível, multiplicando pelos milhares de carros que perderam aí 30 minutos, Ou mais. Muitas vezes. são divisas que a Sonangol podia investir em outros projetos de extração e não importar combustível. Ou seja, um ato isolado de um cidadão Pois. tem impactos econômicos tremendos. E isso é um aspecto que nós às vezes não temos Não noção. temos noção, porque nós acreditamos que, por exemplo, a questão da estabilização do Kwanza é uma questão que o Banco Nacional de Angola vai resolver, é uma questão que o Ministro do Estado vai resolver. Não, aquilo é consequência. Consequência daquilo que são as nossas As ações nossas enquanto ações, as cidadãos nossas angolanos. decisões. Exatamente. E é muito importante que nós, na verdade, toquemos nestes pontos para que as pessoas, para que os jovens percebam que o governo não consegue trabalhar sozinho. As instituições não conseguem trabalhar sozinhas. É necessário a ajuda, o contributo, o apoio de todos. Uma ação isolada, tal como disse, condiciona. O que quer dizer que uma ação isolada também boa também fomenta e ajuda a resolver o problema. Então, portanto, a questão é esta. A questão é que o emprego é uma variável consequência. Se nós repararmos, temos aqui a questão da informalidade, que foi levantada e muito bem levantada, e temos a questão do setor do comércio. Falamos do crédito do setor do comércio. Se reduzirmos o crédito do setor do comércio, nós vamos reduzir a informalidade e aumentar o desemprego. Porque há uma correlação direta a informalidade e o comércio. e o comércio. Realmente há. Há muito crédito para o seu comércio, vai-se importar os bens, voltam os bens para os armazéns, as nossas irmãs zungueiras vão comprar estes bens, levam para os mercados informais e formais, outras vendem na via pública e, portanto, os dados econômicos nos induzem para aí. Ou seja, há mais atividade, há um maior peso no setor do comércio, há mais crédito para o setor do comércio, mas também há mais emprego formal e informal no setor do comércio. E ainda bem que falou sobre isso, António, porque nós temos que ter em conta que estamos a falar de 78,4% da população que trabalha no setor informal. Então, acredito que seja importante nós aqui citarmos algumas medidas ou estratégias eficazes para que estas pessoas saiam do informal para o formal, assim como talvez explicar quais são os benefícios que isso traria. De facto, não sei se vou fazer monólogo, mas esse é um tema que a mim me apaixona, porque eu tenho dedicado algum tempo a analisar esse fenômeno. A questão, primeiro, temos que assumir que nós vamos conviver com a informalidade ainda há algum tempo. Sim. E segundo... Mas temos já uma estimativa assim de tempo. Não, a questão é que o combate à informalidade deve ser feito tendo em conta o próprio conceito de informalidade. Não é pensarmos tirar a informalidade
para um setor formal, mas o combate à informalidade consiste em levar para as zonas informais um conjunto de proteção, quer aos agentes econômicos, quer às unidades econômicas. O ideal não é, por exemplo, acabar com o mercado do 30. O ideal é levar proteção, segurança Sim. no mercado do 30. O ideal não é acabar com a zungueira, é criar uma proteção para a própria zungueira. E sobre isto, há muitas e muitas formas de combatermos isso. Por exemplo, em vez de nós, e aqui tem um critério que tem que ser muito utilizado, é ir buscar os informais, atribuir-lhe um cartão da Segurança Social e está formal. Não. O conceito internacional da formalização são empregos que têm uma proteção deficitária ou não têm proteção nenhuma. O que nós devemos é ir para o 30, ou ir nesses mercados informais, se for o caso, vamos para esses mercados do peixe, olhar para aquelas infraestruturas precárias, para a higiene e segurança das Sim, pessoas sim, que lá sim, vão, sim. e criar um mercado formal naquelas condições. Seguro, no fim, Seguro, no na fim das qual nós contas. vamos para lá comprar o produto tem qualidade, o jovem que está lá a praticar a sua atividade está devidamente legalizado, contribui para a sua própria proteção social, se for possível, contribui também com o imposto, contribui para a sociedade. Pensarmos tirar a informalidade e buscar um modelo português, Sim, brasileiro, sim. não será Não é. a solução. Até que ponto é que isso afeta a nossa economia, Bernardo? Não, de várias formas, né? Antes de eu responder essa Por favor. questão, eu queria só dar aqui uma nota. Mais do que tentarmos protegermos ou criar as condições para as pessoas que já estão lá na informalidade, né? É preciso também garantir que as pessoas não cheguem mais lá, não entrem, porque assim, mais pessoas estão aí para o setor informal. Porque muitas dessas famílias, muitas dessas senhoras que temos nas ungas a fazer aqueles. Porque assim, são trabalhos precários, informalidade, com todo o risco que aquilo acarreta para a saúde das pessoas que lá estão e também do custo em educar o filho, né? Porque uma mãe que sai às 6 horas tem que voltar às 20 horas, depois até chegar em casa, todo aquele trânsito, tem que fazer o jantar por volta das 22 horas. É um filho que vai ter que comer tão tarde, depois tem impacto na saúde dessa criança e esse impacto na saúde afeta também a capacidade de assimilação dessa criança. Então Quer dizer, tem um impacto é direto na todo sociedade em si. uma série de problemas, sim. Claro. Então nós temos que perceber para que novas pessoas já não caem lá, porque hoje você passa num desses mercados, no 30, no Catito, no Asa Branca, vai se deparar com crianças de 14 anos, 15 anos a zungarem, menos a zungarem. Então, quer dizer, nós ainda não conseguimos meter aqui uma barreira. Temos que perguntar por que essas crianças, volta e meia, claro, vão dizer não, precisa se calhar contribuir claro. o sustento da família, Sim, o sim. pai tem um ordenado que não chega, a mãe então só Minha ordenado. mãe está doente, Também está preciso doente, claro. tudo isso. Então precisamos perceber, e esse é um problema de fundo. São pessoas que a economia formal não está a conseguir abarcar. Então essas pessoas vão Proteger. não está a conseguir proteger, não está as pessoas no setor, porque as pessoas têm capacidade, têm talento, têm como servir, conseguem vender a sua força de trabalho. Só que não há ninguém disposto a comprar essa força de trabalho. Então isso é um problema estrutural, o desemprego estrutural. E devemos sempre insistir nisso. Qual é o custo da informalidade que o país suporta por cada criança que deixa de ir à escola porque tem que ir vender? Quanto é que o país pede para essa criança? Cadê um talento? Sim, sim, Então, sim. que não estamos a aproveitar por causa dessas condições. Então, Mais do que não aproveitar, é a criança, ao passar por esse processo todo, depois torna-se num jovem, num adulto frustrado. claro, sim. E um adulto frustrado é o quê? É um custo ao Estado, porque É a sociedade. claro, volta e meia esse indivíduo acaba cometendo um delito, querendo ou não, vai para a cadeia, e o Estado depois precisa manter esse indivíduo lá na cadeia, tem que fazer uma série de gastos para manter as mesmas condições de existência. Então, nós aqui estamos a tentar, precisamos perceber o que é que está a levar com que a informalidade ainda continua a ser atrativo, e nós temos publicado um relatório ao nível do Sinvestec, uma das questões que a gente também tem insistido, achamos que é o excesso de regras na formalização. Ou seja, se você hoje tem um negócio, tenta formalizar, você encontra uma série de barreiras. Talvez a pouca Há facilidade pouca facilidade, em ter sim, acesso ok. a futuro. Estou a perceber, Sim, e eu acho não, vou concordar sim, Bernardo, porque nós temos várias pessoas que a resposta é tem que ir aí, tem que fazer aquilo, tem que isso, tem que. Se calhar, ao adotarmos estratégias menos
complicadas, menos burocráticas, mais fáceis para esta população, talvez nós tivéssemos Sim, mais pessoas mais pessoas interessadas em ingressarem para o mercado para o formal. mercado formal, sim, sem dúvida, porque assim, o custo da formalização tem que ser baixa. Se para entrar na formalização o custo é alto, então as pessoas aqui têm, porque as pessoas fazem análise, fazem análise de Sim, custo-benefício. sim, sim. Então, e depois nós começamos a perceber uma coisa: se você entrar numa cantina dessas cantinas lá, ao nível dos bairros, do Mamadou, ou mesmo num supermercado normal, o que é que você se depara na parede? Ok? Uma série de ele já tem um alvarás, norma, não sei lá daqui, uma parede cheia de Parede cheia documentos que ele mesmo, tem uns que tratar. 6, 7, 8 Sim, documentos. e às vezes você já está partindo do princípio que se o indivíduo que ele está formado, ele precisa passar por esse caminho. E às vezes o tratamento com a administração para conseguir este documento não é uma coisa muito fácil. Então, Pois. tudo isso, Tempo de espera, tempo o de atendimento que espera, às vezes ainda tem claro. uma certa precariedade. E para uma empresa que está a começar, a ideia seria, quem está a começar agora, quem tem menos lucro, as regras devem ser também mais baixas. Ou seja, as regras devem ser em função do nível de lucratividade das nível, empresas. pois. Quem está a começar agora deve cumprir menos regras. Dê tempo para ele se adaptar. Quando ele tiver Sim, já sim. mais estruturado, mais organizado, já com um nível de rentabilidade alto, as regras vão aparecendo paulatinamente. E eu confesso que passei por esse processo. Quando eu quis abrir a minha empresa, eu disse, meu Deus, tenho que fazer tudo isso, tenho que tratar todos estes documentos, tenho que ir ali, tenho que ir aqui, tenho que... Ou seja, tenho que tirar um dia todo e muitas vezes uma semana toda para poder tratar destes documentos. E surge-me a seguinte questão, que na verdade nós estamos aqui a falar de vários pontos, Vários, o que é a muito questão do emprego é interessante. complexa. Tem muitas. É complexo assim e é muito interessante na verdade para mim. Para vocês, quais são os principais fatores econômicos que afetam a criação de empregos em Angola? Não, a questão, o principal fator econômico tem a ver com o crescimento econômico. Ok. Temos que crescer e crescer a níveis para além da previsão dos 4,1%, não é? Porque o que é que nós temos? Nós temos um estoque de desempregados na ordem de 5 milhões e todos os anos aparecem mais 900 mil jovens a querer trabalhar. E se nós queremos, pelo menos, estabilizar a questão do emprego, tínhamos que criar 900 mil postos de trabalho todos os anos e assumindo que ainda temos 5 milhões por empregar. Ou seja, temos que ter um nível de crescimento econômico que nos permitisse, pelo menos, gerar 1 milhão de empregos. 2 milhões de empregos. Sim. E isso só será possível se todos esses aspectos levantados aqui sobre... Eu não digo da burocracia, mas o termo é ineficiência. A burocracia é necessária. Porque senão não há regras. Né? Alguém tem que, para abrir um negócio, tem que seguir determinados procedimentos, mas tem que ser célere. Tem que ser célere, tem que ser menos intransparente, tem que ser transparente, tem que ser célere. E, portanto, a grande questão de fundo tem a ver com a geração, com o crescimento econômico. Nós temos que começar a crescer. E esse crescimento econômico tem que ser não petrolífero. Tem que ser não petrolífero. Porque o crescimento econômico do setor petrolífero, para além de nós olharmos para ser um setor intensivo em capital, ou seja, emprega menos, mas também tem, como é que nós falamos, há muita saída de fundos. Os jovens não percebem, mas, por exemplo, por cada barril de petróleo que Angola vende, o que pode ficar em Angola pode ser, em 100 barris de petróleo que Angola vende, o que pode ficar para Angola podem ser 2. Ficar mesmo para Angola, para a nossa economia. O que é que acontece? Tem que se entender aqui os contratos de partilha de produção. Em função de vários critérios, uma é a taxa de rentabilidade e a produção, a empresa que investiu tira uma parte do petróleo, como custódio, chamam custódio, depois dividem aquilo ao meio que sobrou no profitóleo, 50% fica para o imposto em Angola, dão mais uma parte à concessionária. Este dinheiro do imposto e da concessionária é o nosso petróleo. Okay? Mas esse nosso petróleo, depois, temos que pagar dívida. Sim. Então, no final do dia, e isto não é uma inverdade, porque muito recentemente a senhora Ministra das Finanças, num podcast, acho que foi num podcast, disse que nós pagamos a dívida e depois pagamos o salário e fica difícil fazer outras despesas. Sim. Então, o que é que nós estamos a dizer? A produção petrolífera paga salário, paga dívida e uma parte paga o salário.
Se é difícil depois ir buscar outros rendimentos, diretamente está a dizer que o que gera atividade petrolífera tem sido insuficiente para as nossas necessidades. Portanto, então nós temos que olhar para outros setores com potencial, como o do turismo, como a agricultura, E logística. que tem-se olhado. Sim, mas acho que nós precisamos de ir com mais pragmatismo. Nós vimos agora recentemente o balde de tomate que custava 10 mil kwanzas, agora passou a 2 mil kwanzas. E 2 mil kwanzas por quê? Porque estamos numa altura em que os produtores de tomate, as condições são propícias para Produzir tomate. A pergunta é, o que é necessário, o que é que nós podemos fazer para esses Pois. agricultores para eles produzirem tomate o ano O todo? ano todo. É uma ótima questão E e que depois tem que aí- ficar aqui no ar. E depois aí o FACRA, o FADA, as instituições financeiras e o governo gizam e promovem financiamentos para garantir que estes nossos agricultores que conseguiram provar que produzem tomate e produzem muito tomate, consigam produzir ao ano todo. Temos que ter esse pragmatismo, porque e deixar que seja o mercado a decidir. O que o governo faz e tem feito deve ser: nós temos financiamento para a agricultura, mas o agricultor é que decide o que é que ele quer produzir, Sim. o que é que ele sabe fazer e o que é que quer fazer. Porque se limitamos uma lista de produtos, vamos esforçar. Eu estou que tenho habilidades de produzir tilápia, como financiamento é para cebola, eu vou fazer obrigado. cebola e improdutivo, nesse caso, É porque tenho verdade. menos coisa. Mas no final do dia é isto. No final do dia nós temos que nos libertar do setor petrolífero, porque temos a questão também dos cambiais e temos que promover outros setores. Mas também temos que mudar os hábitos. Mudar os hábitos. Por exemplo, nós notamos que nós continuamos a importar muito derivados de carne. E isto tem uma explicação histórica e de costume. É que no Sul a base alimentar é maçambala e maçango. No Centro-Norte, Centro-Norte, acho isso, estamos a falar Malange, Luanda e as outras províncias limítrofes, a base alimentar é a mandioca, fuba de bombom. E depois mais para cima, Norte, estamos a falar o milho. E portanto, como nós produzimos maçã e maçambala em Angola, produzimos bombom em Angola, produzimos o milho em Angola, o que nós precisamos são os tais condutos para os jovens os mais jovens não sabem o que é isso. Condutos são os molhos, né? Os acompanhantes. Então não é anormal, as estatísticas nos dizem que nós importamos muito derivados de carne. Então o que é que nós temos que fazer? Qual é a política? Promover a produção de carnes em Angola. Isso fará com que reduza a pressão nas divisas, estamos a estabilizar o Kwanza e estamos a produzir aquilo que nós precisamos internamente. O atual Orçamento Geral do Estado tem essas visões. Tem a visão da segurança alimentar, mas tem que ser muito pragmática, temos que sair da abstração e pôr a mão na massa. E também tem outra dimensão que é a redistribuição secundária da renda. Como é que nós vamos redistribuir a renda de forma secundária? Através do pagamento do salário dos funcionários públicos. Nós estamos a pagar o salário do funcionário público, é como se estivéssemos a transferir renda aos funcionários em troca do trabalho prestado e prevê-se um aumento de 25% no salário, na massa salarial da função pública. Mas há um outro instrumento até que é neutro do ponto de vista orçamental, que é a lei das micro e pequenas empresas. E o exemplo correto e mais claro que eu costumo dar é muito simples. A lei das micro e pequenas empresas diz que 25% de toda a contratação pública, em regra, deve ser feita às micro e pequenas empresas locais. Se nós olharmos o número de hospitais que foram construídos em Angola nos últimos 4 anos, imaginemos que o Hospital Dom Cardeal do Nascimento, 25% daquele investimento foi dedicado às micro e pequenas empresas. Nós teríamos pequenos jovens empreendedores no Palanca que participaram na construção daquele edifício. E hoje, por serem eles parte dos contratados a participarem naquele empreendimento, estariam os aptos a fazer a manutenção do edifício. Estaríamos a falar também do Dom Azancote, que está aí no Golfo 2, Camama. Sim, Camama. Estaríamos a dizer que teríamos um conjunto de jovens, pequenos empreendedores que participaram na construção daquilo. E assim sucessivamente, ou seja, imaginemos a despesa que a Sonangol tem com fornecimento de serviços terceiros. Imaginemos que 25% da despesa da Sonangol fossem para as micro e pequenas empresas. Sim. Estaríamos a diversificar e a redistribuir a renda. Então, uma das forças desse orçamento é garantir
a efetiva implementação da lei das micro e pequenas empresas. No final do dia não há quem reinventar a roda, muita coisa já foi na definida, verdade, é verdade. e é Só garantir precisamos que de implementar. colocar a mão na massa. Exatamente. Bernardo, está a Não, ver que... eu tenho, sim, estou sim, a ver sim. que- Não, não, claro que a roda Baby já foi definida, né? Só temos que fazer a coisa certa. O modelo já existe, só temos que replicar o modelo. Mas, se reparar, até agora temos tido dificuldade até em replicar o modelo. Porque as recomendações para sairmos do estado em que nos encontramos, né? É preciso lembrar que começamos a falar, apesar que o discurso é antigo, né? Muita gente já atribui isso ao presidente Neto, Eduardo Santos também já falava isso, mas nós temos a tendência de falar com mais força sobre diversificação econômica no momento em que as receitas petrolíferas começam a declinar. Sim. Ou seja, quando não temos nada, é como o indivíduo quando perde o emprego, depois quer ser empreendedor. Não, você tem que ser empreendedor quando Enquanto trabalha. quando você tem renda, claro, enquanto você trabalha. Porque aí você tem capacidade, porque diversificar a economia exige recurso. É caro também diversificar a economia, porque você tem que formar a mão de obra, você tem que fazer infraestrutura. Por exemplo, o senhor deu aqui o exemplo do tomate, que as senhoras que produzem tomate, é uma produção sazonal, você tem uma fase que os preços atingem um pico e depois caem abruptamente. Okay, que é até preferível muitas das vezes de estar fora, porque o custo de trazer da lava para os mercados é mais caro do que vai custar lá no mercado. Muitas até preferem se desfazer dela. Mas a questão que se coloca é, essas senhoras, eu conheço uma zona de produção lá no Bego, que é a Quissomera, tenho lá familiares que têm lá lavras. Aquela zona que sai do Panguila para lá, não está asfaltada. É muito difícil passar naquela zona em tempos chuvosos. É uma zona que produz muito. Por que não se faz aquele caminho? É uma forma de reduzir o frete. Hoje as senhoras, para tirarem o tomate de lá para o mercado do 30, É um trabalho. é um trabalho, enorme. um preço, o preço é exorbitante. É uma coisa que... Por conta destes aspectos mesmo. É por causa dessas questões. Nós precisamos começar a atacar os constrangimentos à produção. Como eu disse na minha primeira intervenção, o desemprego se combate com a criação de empresas. Nós temos que perceber por que novas empresas não estão a surgir, quais são os principais constrangimentos. Por que o empresário não quer vir? Porque houve aquele período da diplomacia econômica do presidente João Lourenço, que se criou uma certa expectativa, fez alguns acordos, mas os investimentos não chegaram. As taxas de desemprego do trimestre passado, comparativamente ao trimestre atual, houve uma variação quase residual. Nós estamos com os mesmos níveis de problema, apesar de uma série de políticas, uma série de estratégias que foram utilizadas. Então, a questão que devemos colocar, nós temos que ser mais agressivo, mais rigoroso, nós temos que fazer reformas profundas e atacar aí onde o empresário está. Um exemplo já para terminar. Não, esteja à vontade. Pensa só no seguinte, quem vai no polo industrial de Viana, aquela zona que dá para lá, aquilo nem está asfaltada, polo industrial não tem água, ok? É preciso pagar a cisterna. São custos de produção para quem está lá, o indivíduo que está lá, porque você precisa reduzir Isso é o básico. Você precisa reduzir o custo de produção lá. Pois quem chega lá, imagina, há lá empresários libaneses que estão a produzir fuba, eu já visitei uma moejeira lá. Vem um outro empresário, um compatriota dele, visitar a fábrica e ele percebe que ele está a operar com custos muito baixos, as condições de produção. Não, estou dando um exemplo. Comparativamente com... Não, o custo é alto nesse momento. Sim, estou a dar um exemplo. Ele chega lá em condições ideais. Sim, ele chega sim. lá, encontra que o compatriota dele está a operar em boas condições. Tem acesso à água, energia, tudo Sim, funciona sim. na estrada. Qual é a informação que lhe passa indiretamente? Ninguém precisa falar com ele que ele vem se instalar em Angola. Ele logo vai perceber que Há a condição de operar aí são boas e ele vem logo. Essa é a melhor diplomacia econômica. Fazemos bem o trabalho de casa. Percebemos quais são os principais constrangimentos da produção. São isso, por exemplo, um empresário, um agricultor. Isso é exemplo que se dá mesmo, porque agora eu vi os agricultores no AMBO a reclamar, né, porque muitos estão a ter problema de não conseguirem o crédito, porque está a ser exigido o título de propriedade. Eles têm as terras, mas não têm os títulos de propriedade e a banca depois. Quer dizer, este tipo de constrangimento em condições normais, para quem tem uma taxa de desemprego tão elevada como nós, não deveria mais existir. Nós temos que atacar, porque o emprego não está a aparecer, porque as empresas não estão a aparecer, empresas não estão a surgir, porque os constrangimentos, as barreiras continuam lá. Então, a banca, que deveria, muitas das vezes, dar o suporte, também percebe os riscos de operar num contexto como nós. E o Stott sabe disso, que a banca hoje tem como cliente preferencial o Estado. Por exemplo, o rácio de transformação, né, que é a quantidade de depósito que depois se transforma em crédito, hoje anda na ordem dos 30%, que é um valor muito baixo, porque a banca percebe o risco de dar créditos de longo prazo. Por que o comércio hoje tem muito crédito? Porque é um crédito curto. Curto, sim, é curto prazo. Porque o longo prazo, quando há muito crédito de longo prazo, isso mostra a confiança que as pessoas têm no ambiente de negócio, que a empresa daqui a 10 anos vai continuar de pé, vai continuar a operar. As pessoas olham para daqui a 10 anos e dão uma série de incertezas. Então ele prefere
do compra e venda. Mas imagina, E com Bernardo. salários precários, né? Sim, Nesse mas tipo de imagina, comércio. e agora percebo quando o Stott disse que a burocracia é necessária para que haja ordem. Não tens um título de propriedade, como é que eu posso realmente acreditar que aquele terreno é teu? Sim. Não, Qual é a prova? E nós sabemos que há claro. várias situações de burla, há até situações de pessoas que falsificam títulos de propriedade e apoderam-se de propriedades que não são deles. Como não ter essa barreira? Não, deveria ter. Não, isso até Aqui não tem é, que ser, isso até não é aqui a uma questão barreira. tem que ser célere. Tem que ser célere, sim. Quanto tempo leva para ser emitido esse Repito, título? tem que ser Você precisa célere e falar com transparente. e Com quantas transparente. pessoas? Você fala com quantas pessoas, por exemplo? Passar por quantas instituições? Hoje há muitos empresários cujo principal trabalho não é bem a produção, é andar nos corredores de poder, conhecer pessoas ao nível da banca, ao nível não sei lá de onde, que podiam Para facilitar que o possa negócio dele. facilitar o Tem um processo. contentor aí, preciso desafandegar aquilo Sim, rápido, sim, conheço sim, fulano. sim. Temos muito essa coisa de conhecer pessoa, número. Isso é que tem que E acabar. Essas barreiras. eu vou ser muito Sim, sim. honesta. Eu não gosto deste processo, mas infelizmente a nossa realidade às vezes obriga, às vezes exige. Eu muitas vezes vou a algum sítio, vou a um banco, vou a alguma instituição, por exemplo, e o tempo de espera é tanto. Eu não tenho 2, 3 horas para estar no banco à espera de ser atendida, ou até mais horas. Eu já vi situações de pessoas que às 5 da manhã já estão na fila do banco, porque querem ser as primeiras. Eu não tenho esse tempo. Que tempo de produtividade eu vou ter? Vou ter que faltar o emprego, vou ser descontada, tenho que arranjar forma de justificar. É um misto de coisas que às vezes acaba por dificultar aquilo que é o processo. Daí que na minha intervenção, logo no princípio, eu disse que nós tínhamos que criar uma literatura econômica básica. O jovem que está no banco tem que saber, e eu fiz esse exercício porque também, né, fui consultor no banco, num dos bancos, por acaso o maior banco de Angola, em que ele tem que perceber que, primeiro, não está fazendo um favor, Sim. porque tu és cliente e estás aí. E segundo, ele ao condicionar o cidadão na lista de espera, imagina eu que sou diretor nacional, fico 2 horas ou 3 horas numa instituição para ser atendido, não vamos dizer apenas no banco, eu deixei de acompanhar, monitorizar e trabalhar para todos os angolanos durante 2 horas. Sim. E o Estado vai me pagar o salário a mesma. Ou seja, essas 2 horas que eu fiquei numa instituição pública ou privada e que podia fazer menos tempo, o Estado vai me pagar o meu salário como se eu estivesse a trabalhar. E quem paga este salário? O dinheiro no Estado não é uma pessoa objetiva, subjetiva. Quem paga esse salário são os impostos. Ou seja, indiretamente, o imposto de rendimento de trabalho e outros impostos que este cidadão, essa agente público ou privado paga ao Estado, estão a pagar 2 horas, ou seja, tira o dinheiro do bolso dele para me pagar 2 horas para estar na fila. Portanto, nós temos aqui que mudar a consciência. Temos aqui, e esta expressão não é minha, acho que foi do Ministro de Estado para a Casa Civil, o Dr. Adão de Almeida, há eventos em que cria-se dificuldades para vender facilidades. Sim, no lançamento do isso é verdade, Simplifica, isso é verdade. Simplifica 2.0, o ministro mandou essa mensagem para a sociedade de forma clara. E nós às vezes não conseguimos fazer esta leitura. Exatamente. Que Vamos se você não dificultar. aceita este corrompimento, você está a contribuir para que isso acabe. Não, mas a questão Sim, mas por que a isso questão acontece? Outra é vez, racionalidade econômica, Sim. não é? A questão é racionalidade econômica. Eu não estou disponível para estar 30 minutos na fila para tratar um documento. Não estou, realmente não estou. E se aparecer alguém e me dizer, olha, doutor, dê uma cópia do teu bilhete, eu lhe Sim. presto esse serviço Paga por X. 3.000 kwanzas, claro que não vou pagar ao trabalhador diretamente, eu vou pagar alguém que vai me prestar um serviço. E o serviço que ele vai me prestar é tratar, é como se fosse um advogado. Sim. Eu contrato o advogado, olha, preciso tratar esse tema, quanto é que tu me cobras por hora? Dá-me o valor por hora e eu pago para ir tratar. Portanto, esta questão da burocracia versus, e aqui estamos a dizer burocracia versus ineficiência, em muitos casos também incompetência, tem disto, muitas vezes é para criar dificuldades e vender facilidades. Mas, no entanto, daí nós temos que voltar sempre na pessoa. O nosso maior lema são as pessoas.
Por mais que criamos o Simplifica 1, Simplifica 2, muitos documentos hoje são emitidos eletronicamente como alvará, vão aparecer sempre elementos que condicionam o bom funcionamento das instituições, de tal forma que nós resolvemos a criação do problema do alvará, vai se criar uma outra limitação, porque é necessário sempre termos aqui o controle e acompanhamento destes projetos. Mas continuamos a dizer que, vou dar aqui um exemplo concreto, nós identificamos que muitos dos jovens que dizem estar no informal é apenas uma questão até simples, por não ter uma carteira profissional. Vou dar um exemplo, um jovem que trabalhou 15 anos numa concessionária de automóvel, conhece muito bem a marca daquele automóvel. Se por qualquer carga d'água é despedido ou decide sair desta concessionária, ele na sua oficina, em casa ou na rua, é informal. Mas é um jovem altamente qualificado e até pela própria empresa, no contexto de trabalho. Então criou-se o Instituto Nacional de Qualificações, que vai permitir dar uma qualificação, uma certificação neste jovem. Ou seja, ele só é informal porque não tem uma licença que diz não. Este indivíduo tem essas competências e foi adquirido no contexto de trabalho. Mas há outras competências que são adquiridas no contexto familiar. O carpinteiro, eletricista, essa coisa pintor, toda, um todas conjunto estas. de valências. Mas entre alguém dizer que eu sou bom pintor e não ter nenhum título que diz Que testamos, realmente, de facto sim. ele é bom pintor, ele vai continuar na informalidade. Sim. E nós vimos mesmo nas nossas moradias, chamamos um pintor, ele faz o serviço e depois pagamos. E o serviço é de qualidade. Sim. Nós dizemos que está mais um informal, mas ele deixa de ser informal quando tiver uma carteira. E há muitos exemplos concretos. O advogado, que o advogado só é formal depois de ter a carteira. licença de advogado. Certo. Ele pode ter todas as competências, até ser um bom jurista ou o que for, se não tiver uma entidade que lhe dá aquela carteira, ele não consegue desempenhar a atividade de advogado. Então nós temos que garantir que todas essas profissões liberais e não só, mesmo esses ofícios, consiga-se dar uma carteira e comprova-se que esse indivíduo adquiriu competências ao longo da vida e hoje é um técnico informático do nível A, B, C e D, porque atualmente já não se estuda, mesmo em economia, atualmente já há muitas ramificações. Há 10 anos atrás, não, minto, mas pelo menos há 14 anos atrás, só existia economista. A Universidade de Agostinho Neto só dava economia, não existia contabilista. E hoje nós já sabemos que a formação específica para contabilista, para economia, o economista também tem para finanças públicas, tem para. Tem já aí uns Temos estatutos. raízes. Sim. Então, portanto, hoje fazendo as formações clássicas que temos, nosso sistema de ensino clássico, que é da pré, quarta e companhia, até fazer o ensino médio, basta fazer o ensino fundamental, o indivíduo pode decidir ir para um centro de formação profissional e em 2 anos, 1 ano e meio, ter uma formação certificada e com nível de certificação a nível internacional. O INQ veio para isso, que é o Instituto Nacional de Qualificações. É que quando dizermos, olha, este é um pedreiro do nível 2, é um pedreiro aceito em toda a CPLP, por exemplo, Sim. em toda a SADC. É um pedreiro em Angola, é um pedreiro na África do Sul, é um pedreiro em Portugal, é um pedreiro no Brasil, através da CPLP, e, portanto, até vamos permitir que as nossas competências sejam reconhecidas internacionalmente. Há aqui doutor Bernardo quer acrescentar, antes de eu pular para um... Sim, se calhar eu queria só Por favor. dar uma nota muito rápida. Eu acho que aqui depois surge o problema de massificarmos isso, né? Massificarmos porque a questão do acesso, ou já, né, em outras realidades, muita gente consegue ter novas qualificações só mesmo por causa da internet, né? Tem acesso à internet, tem um computador, que é ainda um luxo para a nossa realidade, né? E aí ele consegue ter acesso a uma série de competências e depois concorrer para uma determinada vaga. E fruto também desse pouco poder aquisitivo que temos, né? Dessa pobreza generalizada que se vive no país, as pessoas não conseguem, né? nem ter um smartphone, nem pagar a internet, as pessoas têm que meter a internet de 204 para fazer. Quer dizer, uma das estratégias também de darmos resposta a este tipo de problema, de que as pessoas tenham acesso a novas competências,
é expandirmos o acesso à internet. O acesso à internet, principalmente aquelas zonas muito distantes dos centros, sabe, levará com que muitos cidadãos hoje não precisam chegar nas capitais das províncias para fazer uma formação. Aí, devido que, para fazer um curso de jornalismo, tem que sair da zona onde ele vive, de uma outra província, para vir em Luanda, atrás do Cefojor, passa aqui a publicidade, fazer, mas não precisamos disso. Por quê? Porque se digitalizarmos os serviços a partir da zona onde ele está, ele pode fazer isso. E depois ouvir aqui apenas a procura de um novo emprego. Porque assim, e vai-se criar você falou aqui da questão da certificação, tudo bem, vai-se criar a certificação, mas depois o indivíduo está certificado. O que é que vai acontecer? O passo a seguir. Ok, há oferta de emprego, ok? Porque depois aqui a questão, vamos certificar a competência, porque temos também déficit de mão de obra, e claro, há empresas hoje que chegam aqui no país se deparam com esse problema, quem investir em Angola, mas para determinadas áreas ainda é preciso um estrangeiro para ocupar aquela posição, né? O exemplo é na agricultura, as grandes fazendas, né? Hoje as pessoas que estão por frente, os diretores das grandes fazendas aqui no país são estrangeiros, porque as pessoas que estão nesse setor dizem que há dificuldade de encontrar um bom técnico com esse nível de qualificação aqui no país. Mas lembre-se, é um país com potencial agrícola. É uma coisa que a gente já deveria dar essa resposta. Temos Instituto Agrário, mas a questão é que muitas das vezes não é ter, ok? Que condições se dá a esse centro, a esse instituto, para que forma profissionais de qualidade, de nível internacional. É isso que precisamos fazer. Aqui, sim, pode. Não, Não, que não. eu tinha uma nota sobre esse tema que era muito interessante. Aqui há responsabilidades partilhadas. A responsabilidade do Estado, porque o Estado é que tem que orientar, tem que criar a possibilidade de criar um bom ambiente para que os jovens e as empresas se redirecionem, mas também existe a responsabilidade individual. O máximo uma das coisas que o governo pode fazer é sessões de orientação e vocação profissional dos jovens, mas o jovem, por exemplo, com a visita do presidente Joe Biden, acho que está marcada para esta quinzena Sim, de novembro, já agora. e com os investimentos que estão previstos para o corredor do Lubito, um jovem atento tem que começar a pensar agora a adquirir competências linguísticas, por exemplo, porque aquilo vai ser português, francês e inglês. Se o jovem começar a pensar agora a adquirir competências linguísticas, daqui a 2 anos, quando terminar, em potencialidade tem maior probabilidade de estar empregado. Agora, não só o jovem tem que ter esta visão, mas o nosso Sistema Nacional de Ensino e Formação Profissional, este é um dos aspectos que vimos na agenda, que é o que nós formamos muitas das vezes não é o que o mercado precisa. Não é? Então, o que é que temos que fazer? É olhar para os nossos centros de emprego e formação profissional, mesmo nas nossas escolas, e criar cursos voltados para isso. Por exemplo, estamos a falar da energia solar, dos parques fotovoltaicos que está-se a criar. As nossas escolas, nossos centros de formação profissional, sei que na Willa o centro adaptou-se, teve que criar um curso para voltado às energias verdes e, portanto, aí houve um exemplo de adaptação concreta. Mas isso não tem que ser um exemplo isolado de Lubango, do INAFOP no Lubango. Tem que ser uma visão transversal para todos os centros, mas em função também do contexto. Por exemplo, se nós temos energia solar no Ambo, não minto, na Willa, já no Kwanza Norte e Malange não é energia solar, são energias hídricas. Então a formação do centro do Kwanza Norte e de Malange já não será para as energias voltadas a solar, será voltada à eletricidade, mais vinda, por exemplo, mecânica hidráulica, dentre outros, voltada à especificidade concreta daquela região. Mas há esta identificação concreta e a grande abordagem que está-se a ter com a Agenda Nacional para o Emprego, eliminou-se aquela visão de projeto, que é um projeto que começa, tem 2, 3 anos, terminou o mandato, terminou o projeto. A agenda são orientações, ou seja, os particulares, a economia que vão se adaptar, aquilo não está fechado. Por isso é que, ao contrário do que nós vimos nos outros programas no passado, em que tinha uma lista de produtos a serem produzidos, na agenda há uma orientação para o setor. Vamos fomentar o setor do turismo. Qual é o segmento do turismo? Qual é a província? Qual é o município? Não fecha, deixa com que o mercado decida como fomentar o setor do turismo. Ter resposta a isso. Vamos fomentar o setor da construção civil.
De que forma? Por exemplo, e isso foi uma proposta do Grupo Técnico Empresarial, e foi um exercício que também foi feito na Willa. Por que é que nós vamos usar asfalto para fazer as calçadas na Willa quando nós temos muita pedra na Willa? Vamos fazer calçada na Willa com pedras da Willa. Já em Luanda, em que temos algumas temos aqui a refinaria que produz também asfalto, fica razoavelmente fazer as estradas em asfalto. E assim sucessivamente, ou seja, utilizar os produtos locais para a resolução do, Para a resolução do problema. Ou seja, o problema. fomento da construção civil na Willa é diferente do fomento da construção civil em Luanda. E assim, atendendo essas disparidades. Só uma deixa muito rápido, professor. Quer dizer, essa visão sempre existiu. Eu não acredito que isso seja. Claro que a agenda hoje vai dar reforço nisso. Porque eu tenho sempre o meu receio, não que eu parta já do princípio que isso não vai acontecer. Vai acontecer, mas eu tenho sempre o receio de que muitas das medidas que a gente. Essas boas intenções materializadas em programas, às vezes não conseguem atingir o seu objetivo por causa de uma série de interferências. Eu acredito que muitas das vezes não se utiliza os materiais locais, podemos também chamar isso de conteúdo local, as matérias-primas locais preferem-se importar para se fazer uma determinada obra. Não é porque quem está a executar a obra não tem essa visão, ou quem decide não tem essa visão, que lá já tem esse tipo de recurso, podemos aproveitar. Não. É que nós temos mesmo esse lobby das importações. Há quem percebe, há quem olha para esses tipos de estratégias como uma oportunidade de fazer negócios com o Estado, porque ele tem poder de decisão. Então, a ideia é que o Estado não se deve deixar sempre influenciar por esse tipo de pessoas, porque essas pessoas impõem um custo muito pesado ao Estado, né? Que no fundo é um custo social muito elevado, porque isso depois tem impacto no imposto, o Estado precisa se endividar para dar resposta a esse tipo de programa. Então, isso aqui precisa é uma questão mesmo de autoridade. A autoridade do Estado deve estar presente, porque há sempre quem vai vir vender uma coisa ao Estado, de que o Estado não precisa. Aquela diferença entre vender e você comprar. Porque quando alguém está te vender uma coisa, muitas vezes você não precisa. Mas a forma que a pessoa vende faz com que você compre. Claro. Mas temos que dizer uma coisa. O Estado, muito rápido. O Estado não é o governo. Não é. O Estado não é o governo. O Estado, nós também fizemos parte do Tem que Estado. saber. Claro. Não, aqui estamos a falar quem tem poder político para decidir. Não, e aí é uma nota interessante. Não, eu queria só, antes de... Por favor. Só porque tocaste na questão dos painéis solares, né, que é essa questão do financiamento americano. É um exemplo concreto. Eu sou daqueles também que defende que é uma coisa que está 900 milhões os painéis solares. Daquele financiamento de 1,3 mil milhões, né, tem os 900 que é para os painéis solares. E os especialistas da área de energia mostram isso com dados. Nós já somos autossuficientes em produção de energia. O que tem faltado aqui é o transporte, levar o que já produzimos para determinadas zonas, por exemplo, do leste, ligar a rede pública, a rede primária. Em vez de fazermos esse investimento, que é um financiamento que a gente vai ter que pagar, em vez de fazermos esse investimento para painéis solares, porque não seria mais viável levar a energia para aquelas zonas onde não tem? Não seria mais produtivo, mas muitas das vezes, e eu estou a dar esse exemplo para dizer o quê? Muitas das vezes, nós não temos tanto poder de decisão assim. Há casos que o financiador, se calhar, aqui também a cobertura de quem ganha alguma coisa internamente, okay? Somos levados a determinados investimentos, a determinadas posições que não nos favorecem enquanto país, que só nos impõem um custo, porque a ideia não é atrairmos sempre muito financiamento, tem as suas vantagens de financiamento, mas a ideia mesmo é atrairmos investimento direto estrangeiro, cujo risco é do empresário, porque o financiamento nós ficamos com risco enquanto país, porque se isso falha, como muitos outros projetos que a gente implementou, nós vimos aí as testangas, entre restos, os perímetros irrigados, muitas das coisas que não funcionam, cuja dívida estamos a pagar até agora, percebemos a oportunidade daquilo, a relevância, precisamos agora, nós estamos numa fase em que temos necessidades muito concretas, principalmente na educação e saúde. Nós estamos aqui a falar de emprego, porque muita parte considerável do desemprego que se passa aqui no país é também a fraca qualificação que temos. E o exemplo que deu, que o nosso ensino não está acompanhado com aquilo que são as demandas do mercado. Né? Não é normal que um estudante saia do ensino superior não sabe mexer no Excel, não sabe fazer um gráfico no Excel, não tem competências muito básicas que o mercado está a exigir. E por que muitas vezes isso acontece? Vamos só responsabilizar o estudante e a escola? Não, há estudante que nunca teve acesso a um computador. O computador ainda é muito caro. Mas nós temos estudantes que vão ao cyber porque querem entrar no Facebook. Então, por que não ir ao cyber para poderes complementar aquilo que te é passado na escola? Aquilo que te é passado na universidade? Responsabilidade individual. Boa questão. Por que ele? Aqui é questão de custo de oportunidade. Porque aquilo que eu decido fazer agora,
ok? Aquilo que eu decido fazer agora, estou a preterir uma outra coisa. Sim. Porque eu percebi que o ganho imediato daquilo é maior do que eu tentar fazer outra coisa. Se calhar, Imediatismo. se calhar o estudante percebe, nesse momento, muitos deles, isso precisa ser incutido mesmo a muitos jovens estudantes, se calhar ele percebe qual é o custo hoje de aprender uma coisa que o mercado não está demandando com tanta intensidade. Quantas pessoas hoje terminaram o ensino superior, têm informação, falam inglês, estão bem informados, hoje tem que bater a porta de alguém para conseguir um emprego. Nós estamos a trabalhar os dados da Jobart sobre emprego. Uma boa parte dos jovens tem publicado as suas candidaturas nesse portal de emprego. As estatísticas mostram, mesmo as pessoas formadas, mesmo as pessoas já qualificadas, o desemprego é muito alto com as pessoas com qualificação. E isso acaba passando uma mensagem de forma indireita, porque se as pessoas estão a se formar ao teu lado, não têm dificuldade de conseguir emprego, isso automaticamente também desestimula a tua entrega A questão aos do, estudos. a questão do querendo ou não. emprego é muito complexa. É muito complexa, E sim. temos vários pontos, né? Por exemplo, quando falamos de emprego e empregabilidade, nós devemos ter atenção que nós podemos ter um maior engenheiro em aeroespacial. O maior engenheiro aeroespacial. Mas nós não temos mercado para essa mão de obra. Temos um jovem altamente qualificado em engenharia aeroespacial. Por melhor que for o jovem, se não tem mercado, não é empregado. Então, nós quando falamos da qualificação, altamente qualificados, tem que ser altamente qualificados para aqueles postos de trabalho que estão a ser procurados pelo mercado. Se nós tivermos a formar agora, por exemplo, e já está em extinção essa função, datilógrafos, nós podemos ter o melhor datilógrafo do mundo e vai estar desempregado. Porque o mercado já não procura datilógrafo. Isso acontece muito. Acontece. Então temos que ter aqui E tem que atenção. também abrir um centro de telegrafar, não vai ter também, Não não, vai ter, não sim. acredito. Não, Vai fechar no dia seguinte. a questão que se coloca, que trouxe muito bem é, nós temos jovens formados, estão a procurar uma vaga, o mercado oferece esse tipo de procura. Se houver isso, aí sim, podemos dizer que há muita oferta para esse tipo e o mercado é que não está a reagir e vamos fomentar o mercado. Por outro, Os números mostram por cada 10 jovens, só 2 encontram. em que especificidade? Porque daí é que temos agora o Observatório Nacional para o Emprego, que é para olharmos para estas questões, não é, de forma mais sensível. micro. Eu vou dar um exemplo. Não é? Fez um estudo de viabilidade para uma fazenda. Um dos melhores estudos de viabilidade, com TIR, com VAL, com um conjunto de indicadores que o banco pede, com garantia da banca. E o projeto, quando foi implementado, o projeto estava muito aquém daquilo que se tinha desenhado. E a questão foi, nós tínhamos as margens para o projeto, está muito abaixo, o que é que se passa? De tanta pesquisa e avaliação que fizemos, o problema que identificamos foi os óbitos. Nas zonas rurais e nas fazendas, se morre alguém, e são todos parentes, a nossa cultura africana, todos eles vão para o óbito. Óbito. 2, Sim. 3. Não é no funeral. O funeral óbito é só um mesmo. dia, não é? Ok. Vão mesmo ao óbito. Nem todos têm a responsabilidade de irem trabalhar e no Nem fim do sim. dia irem para o. Todos Sim. vão ao óbito 2, 3 dias, 4 dias e vê a produtividade da a fazenda. baixar. Verificamos, por exemplo, também ainda na agricultura, porque às vezes falamos do crédito e falamos dos projetos sem sucesso. Verificamos, por exemplo, na agricultura, que tens a questão dos óbitos. E como é que resolves isso? Primeiro, tens que fazer sensibilização, porque é uma questão de cultura, de costume. E segundo, tens que evitar os óbitos. Tens que perguntar o porquê que as pessoas estão a morrer. As pessoas estão a morrer, por exemplo, por causa da diarreia. Sim. Ou da água, má qualidade da água. Então, o que é que o dono da fazenda tem que fazer? Vai ter que colocar um poço. Fazer um furo para ter uma água potável para aquela comunidade, porque ele está a resolver o problema. Quando essa questão da água podia ser algo... É um custo adicional também. É um custo adicional para a empresa. Yeah. Claro, e os vários aspectos deste tema hoje abordado não irão acabar hoje. Não vão. E na verdade só vão surgindo mais questões e mais assuntos aqui para serem esclarecidos. Eu queria, na verdade, terminar a nossa conversa com uma pergunta que a mim preocupa. Portanto, nós temos, e fazendo já uma comparação, mulheres e homens, nós temos uma percentagem de
30,4% de mulheres desempregadas. Não, 34,2%. Nós temos uma percentagem de 34,2% da população feminina desempregada, jovem. E masculina, 30,2%. Vocês conseguiriam, aqui muito rapidamente, se calhar, dizer-nos os fatores que estão na base desta desigualdade? É consequência do mercado. E é consequência porque nós vimos que nós temos a taxa de natalidade, de fertilidade, de 5 a 6 partos por mulher, e se olharmos o período em que muitas dessas mulheres acabam por fazer o primeiro filho, uma jovem de 15 a 24 anos devia estar no Sistema Nacional de Ensino ou de Formação Profissional a ganhar competência, e essas competências deviam lhe permitir entrar para o mercado de trabalho. Essa Pois. jovem, se engravidar, ficar concebida durante esse período, condiciona logo o seu futuro. Se não E tiver nós uma temos família que apoia, uma boa rede de apoio. condiciona o futuro. Porque nós Mas temos se for uma boa percentagem de gravidez precoce. precoce, exatamente. Pois. Então nós temos que fazer análise desses indicadores de forma... E porque as mulheres sim param a sua vida por causa dos filhos E os diferente homens não. dos homens. Então, Claro. nós temos vários aspectos, mas um dos grandes aspectos tem a ver também com a mulher ter que fazer filho num período em que devia estar a ganhar competência. Mas para esse tema em concreto, sobre a questão do género, tenta-se fazer uma discriminação positiva, não é? Ou seja, na lei dos benefícios fiscais, para quem empregar uma senhora, pode majorar mais do que empregar um senhor. E assim sucessivamente. Mas é o mercado que decide. Sim. E depois tem também a questão, eu tenho exemplos concretos sobre isso. Jovens, depois de adquirirem competência, quando entram na vida profissional, no auge da sua carreira, os rapazes parecem demonstrar mais ambição. As senhoras, depois de terminar a faculdade, entrar para a Sonangol, decidem constituir família. Já o rapaz que entrou para a Sonangol, isso não é genérico, Sim. mas tem a tendência que entrou para a Sonangol, quer ganhar mais competência porque quer se tornar chefe, Sim. quer se tornar gestor. A ambição, A ambição aí. é outra. Embora há exemplos concretos de mulheres altamente competentes, não tem a ver com competência, mulheres com grande ambição. Mas esse é um problema polissêmico, não é? E como É disse muito bem, cultural, o mercado... o mercado é que escolhe, decide. Bernardo, por favor. Sim, eu sou daqueles que acho, e também há estudos que comprovam isso, o mercado de trabalho é mais difícil para a mulher comparativamente ao homem. As mulheres enfrentam mais desafios no mercado de trabalho, principalmente uma sociedade como a nossa, ainda onde muitos assuntos são tabu, né? Por exemplo, nós não discutimos com abertura suficiente a questão do assédio no local de trabalho, né? Porque isso é uma questão que pode levar a mulher a trocar de emprego várias vezes, né? Porque ela é assediada aqui, depois tem que ir no outro e depois muitas das vezes acaba não encontrar num espaço muito curto um novo emprego. E depois também tem aquela questão que as mulheres ao longo da formação, também há estudos que mostram isso, começam, né, no ensino de base, ensino médio, mas à medida que vão ascender no nível acadêmico, as mulheres tendem a ficar para trás. Os homens, por causa desses fatores que acabamos aqui a falar, gravidez e uma série de elementos. E depois também, eu me lembro agora de um estudo da ADA, onde ele fala que a questão também do período menstrual, né, que tem sido uma barreira nas mulheres, porque as escolas onde não tem água corrente, né, no caso de não ter água corrente, as mulheres nesse período decidem não ir na escola e depois aí acumulam fato. Muitos acabam desistindo quando já se percebem que a escola não oferece esse tipo de condições. E é essa relação, né, entre o aumento do nível de escolaridade e a mobilidade social. E as pessoas que têm mais qualificação, a probabilidade de conseguir um emprego é muito maior comparado às pessoas que têm níveis mais baixos, né, porque também podem reivindicar melhor remuneração e aí podem melhorar a sua condição. Então, acho que aqui é uma questão de abertura, é uma questão que precisamos discutir com mais Não elementos. sei se consigo Não, precisar algo. Não é para A discutir. questão do assédio já não é tabu. A Sim, nova já Lei não é, Geral já do é- Tipificou tipificou muito bem esta questão Já do assédio. já somos protegidas. Já estão muito mais por lei. protegidas e também permitiu também criar aqui a licença parental. Ou seja, Sim. o homem também Também- tem a também possibilidade. Portanto, são aspectos da nossa realidade que também o legislador, e aí onde for possível, tem atenção. Mas eu ia aproveitar, não sei se tenho mais um minuto. Tem um minutinho. Não, Na nós, verdade, aproveite, por favor, também, depois desta abordagem, deixar a sua mensagem
Exatamente. aos jovens Aos que jovens. nos Não, assistem e ouvem? o que nós vimos e temos com a Agenda Nacional para o Emprego é uma visão holística, uma visão geral de como é que nós devemos lidar com o emprego. Que tipo de emprego Angola deve gerar, são empregos dignos e produtivos. Tem aqui a questão de digno, não pode ser qualquer emprego. Daí aumentamos recentemente o salário mínimo nacional, não nas proporções que era desejável, mas temos também que garantir que as empresas funcionem, não podemos aumentar os custos. Já estamos a dizer aqui que há muito custo do contexto e nós, Estado, Estado nesse caso o governo, a obrigar as empresas a terem mais custos adicionais, daí que aumentou-se agora para 70 mil kwanzas e temos um ano para subir até 100. Este um ano é mesmo para as empresas se adaptarem, dentre outras. Temos também aqui a perfeita visão de que muitos dos jovens que saem do Sistema Nacional de Ensino e Formação Profissional, as suas competências ainda não estão perfeitamente alinhadas com o mercado. Daí que quer-se criar, já começou a funcionar, um amplo projeto de estágios profissionais. O que é o estágio profissional? A empresa contrata temporariamente o jovem para 6 meses e o Estado de Angola é que vai pagar o salário do jovem durante 6 meses. E a experiência que nós temos é que há uma taxa de retenção de cerca de 70% a 80%. Ou seja, jovens que fazem estágio profissional, 7 em cada 10 jovens que fazem estágios profissionais acabam por ser contratados. E outra mensagem que vimos também nos estágios profissionais é que as empresas têm preferência por determinadas entidades de formação. Ou nós estamos a ver, por exemplo, passa a publicidade, jovens do ISPTEC que fazem estágios profissionais têm maior probabilidade de serem contratados. Então, é uma mensagem que passa para o mercado. Olha, vocês atualizem os vossos currículos, porque o que o mercado está a pedir são essas competências. Imitam esta entidade ou façam melhor. Há outro projeto que tem a ver com o subsídio à formação profissional. Vimos aqui, e tocou muito bem na questão dos jovens, mais de 15, 18 anos nos mercados informais, ajudar os pais. Então, é um incentivo, a questão do subsídio à formação profissional, é um incentivo para os jovens, para determinadas formações específicas ou regiões específicas, para garantir a atratividade desses jovens para os centros de formação profissional. Por exemplo, as cidadelas jovens que estão nas zonas rurais, cada jovem que fazer a formação profissional vai ter um subsídio à formação profissional. Já nas zonas urbanas, o critério não tem a ver com a retenção, mas também com a reorientação. Não vai-se, por exemplo, em tese, dar-se subsídio à formação profissional sem qualquer demérito a jovens que estão a fazer curso para montagem de antena parabólica. Mas, por exemplo, se estamos a olhar para os investimentos no corredor do Lubito, aqueles jovens que, por exemplo, estão a fazer competências linguísticas, estão a fazer competências de logística e distribuição, que são competências que podem, estamos aqui a antecipar Necessárias. sim, necessárias, antecipação de competências, estaríamos aí a fomentar subsídio à formação profissional para estes pontos. E a mesma também continua um conjunto de projetos que, de forma integrada, devem garantir que a atividade econômica cresça, que as empresas funcionem, mas temos que ter em atenção que, mais do que termos soluções transversais para todos, temos que olhar caso a caso. Não podemos, por exemplo, falamos do ambiente de negócio. O ambiente de negócio para o empresário pode ser o título de propriedade. Para o outro, pode ser o conjunto de licenças. Para o outro, pode ser o acesso à infraestrutura para a sua lavra, para a sua fazenda. E para o outro, pode ser outro que nós não vimos. Por exemplo, hoje fala-se muito da corrupção. A corrupção é um aspecto que nem o Banco Mundial, nem as grandes instituições colocaram na equação sobre o ambiente de negócio. E influenciou de que forma a geração de emprego, a geração de negócio em Angola. Portanto, há uns visíveis e há outros invisíveis e temos que trabalhar casuisticamente e não uma solução integrada para tudo. É perceptível. Poderia já deixar a sua mensagem, assim como redes sociais, LinkedIn, onde as pessoas poderão encontrá-lo e encontrar, se calhar, matérias e conteúdos que partilha relativamente àquilo que é o seu trabalho? Não, nós temos o site institucional do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, é www.mapes.gov.ao. E no site do Ministério tem toda a informação,
temos o cuidado de sempre que publicamos e fizemos uma nova medida de política, tem toda esta informação. Mas para os jovens que estão à procura de competências e estão à procura de emprego, devem dirigir-se aos centros de emprego do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, através do seu site também institucional, de manifestar o seu interesse e a sua disponibilidade em trabalhar, e também ver quais são os projetos que, nesse caso, o INAFOP tem para os jovens. Quem diz INAFOP diz INAPEN, diz Instituto da Juventude, há um conjunto da administração indireta que estão a implementar e trabalham de forma muito concertada a Agenda Nacional para o Emprego. Para além de que as portas do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social estão sempre abertas. Nós somos o órgão que faz política, mas quando recebemos os jovens ou mesmo as empresas, nos direcionamos. Okay, este é um caso que não é tratado cá no MAPES, este é um caso que deve ser tratado no INAPEN, este é um caso que tem que ser no INAFOP, este tem que ir para o Banco FADA ou para o FACRA. Olha, este é um tema que tem que resolver com a AGT, nós vamos fazer o link e reencaminhar, e portanto são estas as linhas de acesso que os jovens têm para contactar o MAPES e ver os projetos que estão em carteira para os jovens. Também tem um site do Fundo Nacional para o Emprego, em que há um conjunto de projetos que o fundo financia, mas não é o fundo que tem contato direto do jovem. Através do site do fundo, o jovem sabe que há esse projeto que está a ser implementado até pelo particular. Ou podem ir às empresas de colocação, não vou fazer a publicidade da empresa que falou, mas há muitas empresas que fazem um trabalho que os centros de emprego fazem e ajudam os jovens a redirecionar vocação profissional e até incubadoras de empresa. Bom, António Stotes, muito. Nós é que agradecemos. Nós, PNUD, é que agradecemos. Bernardo, por favor, a sua mensagem, assim como as suas redes sociais. Sim, antes de passar a minha mensagem, só de forma muito breve, né? Eu acho que nós precisamos mesmo atacar o problema do desemprego juvenil, né? Estamos a falar dos 15 aos 24 anos, isso é muito importante, tá? É aproximadamente quase 5 milhões nessa faixa etária, então, porque é a fase que as pessoas estão a começar a vida, se as pessoas começam a vida, não têm recurso para começar a vida, toda uma vida adulta fica comprometida, então nós precisamos atacar esse problema, porque o desemprego tem consequências muito elevadas. Agora, as recomendações que eu daria aqui a qualquer jovem que está nos acompanhando neste momento é que deve se dedicar muito ao estudo, né? Deve se dedicar muito ao estudo e devem ser resilientes, devem sempre procurar desafios, superar sempre, porque assim as pessoas crescem em função dos desafios que enfrentam, né? Cada desafio de se tornarmos novas pessoas, quem foge aos desafios não cresce, e como dizia um grande filósofo, né? O obstáculo melhora o nosso progresso, ok? Quem tem mais obstáculos do caminho, o progresso melhora. Muitas vezes pensamos que é o contrário, não, ok? Ele avança o caminho. Então devemos lutar muito, e eu também acho que não devemos esperar pelo Estado, devemos fazer a nossa parte. O Estado está aí apenas para complementar, porque muitas vezes achamos, claro que o Estado tem responsabilidade conosco enquanto cidadão, mas também nós temos os nossos deveres, nós devemos fazer as nossas coisas, porque nós podemos estar em qualquer sítio, se formos proativos, não importa quem é o Estado, nós vamos conseguir fazer. As pessoas já prosperavam antes do Estado, as pessoas já criavam riqueza antes do Estado, então, eu faço parte também do Centro de Investigação da Universidade de Luzia, né? Nós temos também rede social, que é cinvestec.com, temos um site, www.cinvestec.com, publicamos relatórios econômicos trimestralmente, temos já um relatório do emprego, né? Quem quiser também aprofundar coisas sobre emprego, para perceber uma questão muito interessante, que é a questão das microempresas, sabe? Quer dizer, grande parte das empresas aqui, o que domina são médias empresas, ou seja, de até 100 para 150. As microempresas de 5 até 11 pessoas são muito reduzidas, cerca de 6 a 8%, então isso já diz muito. Quando você tem poucas micro e pequenas empresas, quer dizer que o ambiente não está muito bom. Um dos elementos de perceber se o ambiente está bom é quando os pequenos conseguem prosperar, porque qualquer grande consegue prosperar, sim, porque onde o grande prospera não é um grande ambiente. Uma boa medida de um bom ambiente de negócio é quando o pequeno consegue sair do nada e fazer a sua coisa e se afirmar naquele ambiente. Então, muito obrigado pelo convite e bem-aja o PNUD e a equipa desse programa. Nós é que agradecemos, eu acho que esta é uma das grandes vantagens de conversar com economistas. Obrigada mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Bom, quanto a vocês que estão aí do outro lado, não se esqueçam, estamos como PNUD em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube e também no nosso website. Nós temos encontro marcado no próximo episódio do Pod Saúde.